Bem-vindos de volta a mais um Pode Cuidar, esse podcast que tem trazido tanta informação, tantas experiências, uma qualidade assim de informações que eu não consigo nem me expressar direito quando eu falo aqui desse podcast. É mais um dia de informação muito boa para as famílias, para os profissionais. Hoje eu tô com um convidado aqui, assim, que eu não consigo começar a dizer também o quão especial é esse episódio hoje para as famílias, também para os profissionais. É muita informação bacana hoje que a gente tem para trazer. Estou aqui com o Rodrigo. Muito obrigada por estar aqui. É um prazer enorme receber você. Acho que a gente já falou aqui por muitos minutos antes de começar, e eu estou muito honrada mesmo de você estar aqui, porque eu tenho certeza que as informações que você vai trazer vão fazer muita diferença na vida de muitas famílias, muitos profissionais também, tenho certeza. Eu vou deixar você se apresentar, para eu não cometer nenhuma gafe na apresentação, porque eu tenho certeza que, assim, tem muita coisa bacana aí para você trazer para nós, tá? Então, por favor, se apresente. Bom dia, Roberta. É um prazer estar aqui. Rebeca, perdoe. Rebeca, não tem problema. É uma enorme satisfação minha comparecer, tá? Eu que me sinto honrado. Prazer, Eric. Obrigado pelo convite. Obrigado, Léo, pelo apoio aí, tá? Papai e mamãe atípicos. Não perca cada ponto. Anote cada um que vai ser relevante para a sua jornada como pais atípicos. Bom, eu me formei em 2003, advoguei por 12 anos. Depois resolvi investir na carreira pública, então fui aprovado num concurso. Então, desde 2015 eu sou servidor público do TRF4, né? E recentemente, já há uns 3, 4 anos, eu comecei a assessorar o juiz no gabinete. Então, eu me tornei oficial de gabinete, dentre várias atuações na área de medicamentos, e há um ano e meio, mais ou menos, eu me tornei consultor educacional na área PCD. Legal. Eu sou pai de 2 filhos, casado com a Ana Paula. Meu primeiro filho, Arthur, foi diagnosticado como autista. Meu segundo, Heitor, foi diagnosticado como autista e também tem síndrome de Down. Então, eu acho que esses são os aspectos relevantes meus, porque o que importa são as informações para as mamães e papais atípicos. Legal. Né? Gente, temos o nosso primeiro pai atípico sentado nessa cadeira, tá? É uma alegria de verdade, porque Obrigado. Até agora, né, trouxe mães, trouxe profissionais, trouxe o Tainan, que foi o outro homem que sentou nessa cadeira, mas ele não é pai atípico, né? E eu falei, gente, em algum momento preciso de um pai atípico sentado nessa cadeira. E ainda mais uma pessoa que pode contribuir tanto para as informações para as famílias, né? Então, vamos começar, tá? Primeiro eu gostaria de saber, assim, como funciona essa consultoria que você faz? Pode começar, assim, por onde você achar mais relevante para fazer uma linha do tempo e as famílias entenderem exatamente o que é isso. Perfeito. Bom, eu vou começar a te explicar como que surgiu essa consultoria, tá? Perfeito. Em 2019, eu instruí uma advogada para poder fazer a ação do meu filho Heitor. Tá? A gente veio de lá do Rio Grande do Sul para cá, exatamente eu pedi o teletrabalho para poder focar no atendimento e nas terapias dele. Tá? E aí eu preparei a ação, minutei a ação, pesquisei a jurisprudência, verifiquei as normas da ANS, todos os detalhes, como deveria ser o laudo, quais detalhes deveriam constar no laudo, né? Quais médicos e profissionais nós deveríamos procurar e consultar para que ele tivesse a liminar, tá? Então, feito isso na época, eu instruí a advogada e ela conseguiu eliminar 100% dos tratamentos dele. Bom, ele iniciou as terapias logo em 2020. Qual que era a idade dele? Ele estava com alguns meses, acho que era 4 meses. Ele nasceu em 24 de setembro de 2018, né? Ele passou um ano aqui, quando nós viemos de lá para cá, no finalzinho de dezembro, né, nós viemos, 2018. Em 2019, ele foi para uma clínica, ficou um aninho lá, mas era um atendimento coletivo, aí eu não quis no plano. Certo. E eu comecei a refletir formas de dar o melhor atendimento para ele, que não fosse na rede credenciada. Certo. Já que ele tinha síndrome de Down e a gente já desconfiava, pela experiência do Arthur, que ele tivesse autismo. Só que até então a gente não tinha um diagnóstico dele. Aí nós resolvemos procurar, posso falar o nome da clínica?
Claro. Nós fomos indicados a procurar aqui Desenvolve, Sim. né? Com excelentes profissionais também. E fomos para lá. Aí elas fizeram toda a anamnese dele, consultaram, verificaram, falaram, vai precisar disso. E aí, em 2019, a gente já conseguiu eliminar. Né? Coisa de um mês depois, o plano já estava definindo, né, os tratamentos nessa clínica. Então, a tratativa era direta entre o plano e aqui Desenvolve. Tá. E você tinha já essa experiência com o seu filho mais velho de ter que correr atrás disso tudo ou foi uma experiência diferente? Não, assim, eu tive essa experiência de correr, só que com meu filho mais velho eu não cheguei a fazer ação. Tá. Ele nasceu em 2010, foi diagnosticado em 2012, né? Porque lá ele precisou de algumas poucas terapias. Certo. Ele foi diagnosticado, na época se falava, né? Eu acho que hoje mudou o diagnóstico, mas como síndrome de Asperger, o Arthur. Então, assim, mas eu tive a experiência como advogado também, né? E com a visualização dos processos como assessor, como oficial de gabinete. Que eu via isso. E aquilo ali me chamava atenção porque que às vezes não conseguia uma tutela. Tutela é a decisão, tutela de urgência, né? E aí, com o Heitor, nós conseguimos essa liminar, enfim. Aí, na clínica, alguns pais começaram a se interessar. Isso aqui e tal. Eu falei, poxa, eu poderia prestar essa consultoria educacional com esse viés jurídico. E aí, eu comecei a orientar. Pai A, B, C, enfim. Na maior parte dos casos, praticamente 99%, obtiveram a liminar. Né? E aí, com exceção de um caso ou outro, como eu havia conversado com você antes de nós iniciarmos, né, que tiveram alguns contratempos por causa da conduta ou do juiz. Inclusive, você vai ver pai ou mãe atípico. O juiz é um agente específico na sua causa e você tem que ter um olhar para ele. Porque, às vezes, ele tem condutas que vão ser ditas mais para frente, então não perca até o final. Isso aí. Né? Então, assim, acabei me perdendo, foi fazer esse chamado. Que você estava lá na Que Desenvolve, eles definiram as questões das terapias. Isso, aí, exatamente, obrigado. E aí a gente conseguiu com ele, estava tudo desenvolvendo, ele fazia fono, físio, TO, aí tem as subdivisões, né? Psicomotricidade, TO, sensorial, né? E ele começou a fazer ecoterapia, tudo por conta da liminar. Hidroterapia, né? E aí assim vai, a nossa vida era de terapias de segunda a segunda quase, Sim. né? Inclusive, só um parênteses aqui que eu me lembrei agora, para as pessoas típicas, elas chegam assim na sexta-feira e falam, sextou. Você, mamãe e papai atípicos, você vai falar assim, segundou. Porque segunda, a partir de segunda, é o único dia que você consegue ficar com a sua mãe. Você tem a obrigação, papai, de dar um suporte para sua mãe atípica. Você vai entender por quê. Né? Então, segunda, durante a semana, é um momento que a gente fica mais leve, porque a gente leva o meu filho para terapia, a gente consegue dialogar, na quarta tomar um café, tomar um sorvete. Enfim, mas fecha o parênteses. Não, mas é um parêntese muito importante, tá? para as mães, né? Muito importante. Né? Você sabe que você é profissional, sabe disso, né? E aí a gente começou a orientar esses pais e todos eles, praticamente, com exceção daquele que eu te falei, que ele conseguiu, mas em segunda instância depois ele acabou perdendo, por uma questão processual, desculpa. E a partir daí eu fui prestando essa consultoria, né? Mas qual a importância dessa consultoria educacional? É mostrar para as famílias como se deve pedir. Porque o pedido, para você visualizar bem, papai e mamãe, a ação é como uma locomotiva, para ficar mais fácil. Né? Aqui no primeiro vagão é a petição inicial. Dependendo de como o seu vagão estiver preenchido de informações e de provas, ele vai andar bem, vai chegar até o final e vai conseguir eliminar, e vai conseguir a sentença, e no final você vai ter um título. Um título que você vai poder executar e assegurar para o seu filho atípico todos os direitos que ele tem assegurados na legislação e na jurisprudência. Agora, se você não fornecer para o profissional do direito, o advogado ou advogada, aqueles elementos que eu ainda vou falar aqui, o trem pode descarrilhar. Foi como aconteceu com aquela outra ação. Vai chegar lá no final e ela não vai conseguir eliminar. A liminar vai ser precária. Mas por que isso tem importância? O pedido vincula a decisão do juiz. Se você faz um pedido detalhado, o juiz ele vai te conceder uma tutela de urgência, uma decisão liminar, uma sentença detalhada. Se você faz um pedido genérico, às vezes os pais querem entrar logo com alguma coisa, eles apresentam, toma essa documentação aqui. Eles nem olham se o laudo tem a CID correta. Eles não olham se se trata de um laudo emitido por uma médica, por uma neuropediatra, e entrega para o profissional. E o profissional, mais do que depressa,
Às vezes preocupado com outras questões e não apenas com a criança, porque não é um processo apenas. Aqui tem uma criança. Sim. Isso que eu gritava lá em casa, eu falava, será que esse juiz não está enxergando que isso aqui é uma criança? E o tempo passando, E né? o tempo passando. Eu falo para minha esposa o seguinte, cada mês ser uma terapia corresponde a anos lá na frente dessa criança. Com certeza. Por isso que vocês, papais, precisam se preocupar com esse formato do pedido, né? Em procurar os melhores profissionais. Não é um favor. Você está pagando para o plano de saúde. E na rede pública também não é um favor. Sim. Você está pagando para os profissionais. Então, voltando, o pedido ele precisa ser detalhado. E assim, eu posso falar de alguns detalhes do pedido para que as famílias anotem isso? Anotem, por favor. Anotem, né? Então, assim, eu descrevi, observando, assim, pela experiência nessa consultoria com várias famílias e que lograram um êxito, que alguns documentos são essenciais. O primeiro deles é o laudo, né? O laudo tem que ser emitido por uma profissional competente, de preferência que tenha especialização em autismo, Tá. né? Não vou entrar nessa questão, não existe especialização nisso, não. Tenha conhecimento, Sim. bastante. Tenha feito uma pós, tenha alguma coisa assim, tenha feito um curso e tenha um certificado, né? E que conheça, tá? Mas isso não é relevante. Se for um laudo emitido por uma médica, uma neuropediatra ou um psiquiatra que faça um bom diagnóstico, coloque a CID. Descreva a necessidade dele fazer as terapias de A a Z, de A a C, e por que ele precisa fazer, né? Plasticidade cerebral, enfim, essas coisas que não é do meu campo, mas que eu acabei lendo, né? Primeira infância, para que ele possa desenvolver tudo, tá? Precisa ser claro, precisa ser detalhista. Tá lembrado da locomotiva? Que eu acabei de falar? A locomotiva tem que ser bem instruída para poder chegar no final, né? E ela não se descarrilhar. Então, o laudo. A segunda questão é a prescrição das terapias. O que eu percebi naqueles que às vezes chegavam para mim, Rodrigo, o que você acha disso aqui, tal? Esse laudo tá legal? Ou essa é a prescrição dessas terapias? Os pais chegam, esse pedido, né? Solicitação para o plano. Aí eu olhava assim, eu via, de cada 10, 9 vinham assim, solicito sessão de fono para fulano. Não falava quantidade de sessões por semana, e não falava também o tipo, não descrevia nada, era bem genérico. Esse tipo de laudo não serve para o judiciário. Tá. Ou melhor, não serve para a família, não serve para o seu filho. Por quê, Rebeca? Porque na hora que chegar no judiciário com a petição defasada, mal feita, o juiz vai enxergar, vai deferir daquele jeito, né? O pedido vincula a decisão do juiz. Então vai ser mal feito, entendeu? Então, o profissional que a mãe procurar precisa descrever detalhadamente. Já teve situação em que o pai falou assim, mas eu procurei a médica, ela escreveu de jeito. Eu falei assim, então volte lá. Sim. Mas é no posto de saúde. Volte lá, você paga as contas dela. Você paga o salário daquela médica. Ela não tá te prestando um favor. Se você não puder, ou se você achar que tá complicado, tente pagar uma consulta particular. E procure uma médica boa que faça isso. Sim. Né? No caso do Heitor, só um parênteses, eu faço questão de destacar, aqui nós procuramos, e para mim é a melhor pediatra para o caso dele e das famílias de crianças com T21. Posso citar o nome? Com certeza. Doutora Patrícia Bolfarini. Que bacana. Fenomenal. Legal. Excelente pediatra. Tá? Ela é a pediatra amiga das famílias. Que legal. E os laudos dela são técnicos, são detalhistas e baseados em evidências científicas. Então, para o judiciário não faz diferença se é uma médica, pediatra, neuropediatra ou psiquiatra. Porque isso é uma dúvida, às vezes. Mas o laudo tem que vir de uma neuropediatra. Não faz diferença. Para o judiciário, porque é o seguinte, e aí eu iria falar lá na frente, mas eu posso antecipar só uma questão. Tá. Existe uma súmula do TJ, por isso que assegura também a concessão das liminares, a súmula de número 102 do TJ de São Paulo. Então lá fala da médica. Tá. O psiquiatra é o médico. Sim. Neuro é o médico. Sim. Entendeu? Então a interpretação mais abrangente é que é um laudo de uma profissional médica. Tá. Bacana. Perfeito? Então assim, o laudo precisa ser detalhado. Porque quando eu falo detalhado, em que aspecto, Rebeca? Olha, você vai entender da questão do valor e da questão da quantidade. Posso dar um exemplo prático? Com certeza.
Mamãe me procurou numa consultoria educacional do filho dela. Esse caso foi assim... Eu não tô rindo porque assim, eu falei, mãe, não faça isso. E ela fez. O que eu pedi pra não fazer. E o que aconteceu? O que você acha? O trem deu uma descarrilhada. Foi. O trem deu uma descarrilhada. Sim. Então, assim, ela me pediu pra poder... Falou, meu filho precisa de 60 horas de terapia ABA autista. O menino não tinha nem 12 anos. Falei, mãe... Se para os médicos uma jornada de 60 já é considerada exaustiva, tem entendimento dos tribunais de que os médicos não podem ultrapassar a jornada média lá, acho que de 50, até de 60, mas em situações especiais. Imagina seu filho com 12 anos de idade, estudando, tendo de brincar, convivendo em casa... Tendo que dormir, né? E assim, era uma terapia ABA, tem as demais. Eu cito pelo menos 7 essenciais, né? Então, ela queria fazer uma terapia, 60 horas. Eu falei, não faço isso. Ela fez. O que aconteceu? O juiz indeferiu liminar para ela, né? Porque não é razoável. Daí vem a situação do profissional, ou na rede pública ou particular, descrever o número de sessões. Tá. A duração também? Isso, descrever a duração. A duração é essencial. De, por exemplo, meia hora, 40 minutos, 50 minutos. Isso. E quantas vezes por semana? Perfeito. Isso que eu ia falar, perfeito. Porque se você não... 4 horas. Não é racional. Então, normalmente as terapias duram 45 minutos. Sim, 45, normalmente, 50, né? Às vezes 50 minutos, às vezes 1 hora. Mas assim, é essencial. Isso aí é um detalhe. Como eu te falei, quanto mais específico e claro for, melhor vai ser a decisão. O pedido vincula a decisão. Porque a gente sabe que existem lugares que oferecem sessões de 20 minutos. E não serve. Não serve, né? Então, quanto mais detalhista, como você acabou de falar, inclusive a quantidade de sessões, quantidade de dias e o número, né? O número não, desculpa, o tempo limite da sessão. Perfeito. Né? É melhor porque o juiz vai conseguir visualizar aquilo e deferir. Então, eu falei do laudo, eu falei da questão da discriminação dos detalhes, né? Agora, vamos para um terceiro documento. A solicitação a ser feita para o plano de saúde. Por que a solicitação ela é importante, pai? Aqui você tem que prestar atenção, não é só o laudo, não. Preste atenção em cada um dos requisitos. O laudo, eu falei também do laudo eu vou olhar aqui. Me lembrei de uma coisa. A uniformidade. Isso aqui é relevantíssimo. Às vezes os pais, me chegou um caso também, dos pais terem passado por 3 profissionais. Olha só o que aconteceu. Profissional A prescreveu X terapias 3 vezes a semana. Profissional B prescreveu as mesmas terapias 4 vezes a semana. Profissional C prescreveu todos os dias, com exceção de sábado e domingo, né? Ou seja, você não tem uma uniformidade de laudos aqui. Então, o menos é mais. Não se fala isso? É preferir você passar numa única profissional, médica, que seja pediatra ou neuro, e pedir para ela poder fazer de forma detalhada do que você ficar correndo de profissional em profissional. E na hora que você for apresentar, o juiz olha aqui assim, não. Aí você vai deixar margem ao critério do juiz fazer a média do que é bom para o seu filho. Quando, na verdade, o que a própria súmula do TJ de São Paulo fala é de que se a médica prescrever determinado tratamento, é ela que sabe o tratamento adequado para o seu filho. Entendeu? Então, assim, o laudo, a uniformidade, agora voltamos, porque minha memória falhou. A solicitação, né? Na solicitação, os pais, às vezes, cometem um erro de fazer o seguinte. Plano A, tô precisando desse tratamento. Aí, ele não anota a data, ele não anota o dia, não anota o nome, nem o horário. Eu te pergunto, Rebeca, como que se prova isso no judiciário? Quebra de sigilo telefônico numa ação? Não cabe, né? Então é o seguinte, primeira coisa, solicitação por escrito, pai, mãe, solicitação por escrito. De que forma? E-mail pode ser, preferencialmente por carta com AR. Algumas famílias mandaram carta sem AR, eu falei o seguinte, não, vai voltar, vai fazer de novo, vai mandar com AR. Qual a finalidade do AR, você sabe? Comprovar que o destinatário recebeu. Legal. Você vai gastar R$18, R$20, isso pro Poder Judiciário ter uma força tremenda. Plano de saúde recebeu, não respondeu. Vale como negativa. Tá? Ou seja, ele não respondeu. Então, eu recomendo nas minhas consultorias que faça uma carta escrita
Se não souber, procura o seu profissional, né? Para que o plano receba e com a AR. Recebeu a AR, passe para o seu profissional do direito, seu advogado ou sua advogada. Terceira forma, também aceita. Tem controvérsias, mas a maior parte dos juízes aceita. WhatsApp. Certo. Né? Só que desde que você tenha, agora vem um outro ponto, a negativa. Tá. Se você não tiver a negativa, você não tem uma das condições da ação. Uma das condições do seu pedido. E aí o que pode acontecer? Não tem a negativa. O plano, o que ele vai fazer? Ele vai alegar uma questão processual, que não vem o que é o caso, o juiz poderá extinguir a ação. Tá. Então, lembrando de novo, eu vou ser insistente, bem pedagógico, tá? Por favor. Aqui você tem a locomotiva e você tem um carro-chefe bem instruído. Então, nós temos o laudo, nós temos a uniformidade dos laudos, caso se procure com vários assistentes, são chamados assistentes técnicos, os médicos, tá? Perante o judiciário. Nós temos a solicitação, temos a negativa. Opa, estamos caminhando para o final dos elementos essenciais, tá? Depois disso, o que a gente tem agora? Relatório escolar. Eu considero essencial. Tá. Ele é dispensável, mas ele é, para mim, ele pode ser dispensável, melhor dizendo? Sim. Mas ele é essencial. Porque na escola também, ela vai... às vezes o profissional não está preparado, mas ela vai poder falar, olha, seu filho está isolado, seu filho não faz isso, seu filho não sai... E normalmente eles têm. Nas escolas públicas, eles já têm um relatório padrão. Sim. Né? Então, ele também auxilia o juiz. Legal. Você imagina, você está formando o seu caderno processual para anexar a petição. Olha pra você ver o poder que um pai e uma mãe atípicos têm se ele souber instruir bem o seu pedido. Sim. Tá? Então, agora a gente tem, por fim, a carteira do plano de saúde. Esses são, Rebeca, os documentos básicos. Se faltar esses detalhes, a decisão pode ser defeituosa. A decisão pode ser precária. Tá? E agora vamos partir para outra fase. Eu tô conversando demais, de repente você quer me perguntar alguma coisa? Não, calma. Eu também tô aqui assim, ó. A cabeça tá assim. Essa última que você falou do plano, da carteira do plano. Como que... Fala um pouquinho tá. Perdão, me perdoe. Você pega a carteira, printa e junta. Por que a carteira? É o quê? Terapias? Não, a carteira do próprio... Do contrato que você tem com o plano de saúde. Carteirinha do plano. Carteirinha do plano. Por quê? É com a carteira, assim como a carteira de identidade, que você vai provar o seu vínculo. Tem juízes que fazem exigências desnecessárias, como, por exemplo, comprove o último boleto pago, mostre o contrato. Deixa que o contrato vai se apresentar pelo plano. Você não precisa. Apresenta só a carteira. Tá bom. Em todas as consultorias que eu falei, cópia da carteira atualizada, frente e verso. Legal. Apresentou a carteira, né? E elas são padrão hoje, né? Pela Agência Nacional de Saúde. Apresentou isso aqui, esses são os documentos essenciais. Legal. Perfeito. Certo? Aí, nessa sequência, lembrando que, normalmente, uma criança ou um adolescente, normalmente, tá? Existem exceções. Ela precisa de pelo menos 7 terapias. Você quer citar? Posso? Claro. Então, vamos lá. A fisioterapia, a TO, e aqui eu não estou falando das subdivisões que tem, né? Subdivisão, né? Sim, Físio, não sei o quê, TO sensorial, integrativa, né? Físio, TO, fono. Aqui nós temos também agora a terapia ABA, ainda coloquei aqui a hidroterapia. Aí nós temos alguns pontos que vão ser controvertidos, porque muitos pais, eu não tenho direito, eu vi isso na rede social e tal. Hidroterapia, ecoterapia e musicoterapia. Certo. Essas terapias agora, recentemente o STJ, Superior Tribunal de Justiça, sediado em Brasília, né, emitiu uma tese através de um informativo, falando que elas são obrigatórias. Então você tem as 3 que eu considero elementares para o tratamento do seu filho, físio, fono e TO. Você tem mais 3 agora que o STJ assegura para as famílias atípicas, que é musicoterapia, hidroterapia e ecoterapia, também obrigatórias. E você tem a 7ª terapia, importantíssima para o seu filho com TEA, ABA. Não é verdade? Já falamos muito sobre isso aqui no podcast, viu? ABA. Sobre ABA. Não, ABA é essencial. E aqui eu vou fazer um destaque. Uma homenagem à Felícia. Porque foi graças à Felícia, claro, eu já fiz o comentário, né, no privado, quando a gente estava conversando, em relação às terapeutas que meu filho começou, a Lívia, a Júlia e a Gabi, são excepcionais, estão no coração meu e da Ana, porque foi com elas que ele começou. Sim. E agora, dando continuidade ao tratamento multidisciplinar, ele está fazendo o ABA. E com o ABA, ele
complementou as demais terapias e deu um pulo. Ele começou a falar. Porque o Heitor, ele foi diagnosticado em 2023 com TEA. Se eu não estiver enganado, com nível de suporte 2. Tá. Né, que tem uma pequena dificuldade na fala. Não tem nada de dificuldade, pra você ver engraçado, só um parênteses rápido. Os meus 2 filhos são diamante bruto. Eu costumo brincar com minha esposa. São diamantes brutos. E a gente tem que lapidá-los. Vocês têm diamantes brutos em casa e muitas vezes, papai, você que acaba querendo deixar sua esposa, não faça isso. Você não tem ideia dos diamantes que você tem em casa. Sim. Me escute. Eu falo que a gente tem 2 diamantes. O Arthur, ele foi diagnosticado com Asperger. Ele desenha, é um artista desde os 4 anos de idade. Ele, sozinho, autodidata. Posso falar até a rede social dele? Claro! Rabiscos do Ar. Ai, que legal. Tá? O Heitor vai completar 7 anos. Ele tem autismo e síndrome de Down. Os 2 com autismo, olha você que coisa divina, como Deus é maravilhoso. Pode parecer contraditório, mas não é contraditório, vocês vão entender no final da jornada de cada um de vocês. Tem uma deficiência sensorial, social, aguçada, o Arthur. Extremamente aguçada a sensorialidade dele pro social. O Heitor é extremamente sociável. Tem dia que quando ele não quer também, que ele fala, não quero, ele vai embora, enfia debaixo da mesa, como qualquer criança, né? Ele é uma criança, né? Mas ele tem uma hipersensibilidade auditiva. Certo. Então, assim, olha como cada autista é de uma forma. Sim. Não é verdade? Então, assim, voltando agora, fechando parênteses, essas 7 terapias são essenciais para que você, papai e mamãe atípicos, busque em uma liminar para o seu filho autista. Não pode faltar nenhuma dessas. E o que é mais interessante, porque aí vem um outro detalhe. Por que buscar uma liminar? Por que ir pelo caminho do processo? O meu plano oferece. Infelizmente, nós sabemos, os planos de saúde, você paga, digamos o seguinte, você tem uma coletividade que paga, vamos simplificar, de 10 pessoas, 2 pessoas usam um plano de saúde. Então, os planos acumulam seu caixa. Mas quando eles são demandados por 2 pessoas, eles não oferecem o melhor. Sim. Eles oferecem um pior. E esse pior é quando, às vezes, o papai ou a mamãe atípicos vai lá e pede, eu preciso dessas terapias porque o meu filho merece o melhor, Rebeca. A minha filha atípica merece o melhor. Sim. Não é migalha. Aí, o que acontece? O plano vai lá e fala assim, não, eu concedo para você. Só que você vai para essa clínica coletiva. Sim. Você vai ser tratado com mais 30 autistas. E lá é uma única pessoa, e aí aqui eu estou falando por experiência própria, despreparada, que não sabe nada de autismo, não conhece nada de neurodivergência, junta com mais 30 pessoas e faz de conta que seu filho está passando por uma terapia multidisciplinar. Sim. É esse o cenário hoje que os planos oferecem para as famílias atípicas. Fora a alta rotatividade de profissionais, uma não continuidade. Toda hora aquilo, né? Muda de cara, aquele tratamento e tira um e coloca. E aí você falou uma coisa interessante que me fez lembrar aqui, um outro fato. Muda o profissional. Como que um autista que está acostumado com uma rotina, né? Normalmente se tem uma rigidez cognitiva. Sim. Aí ele passa a acostumar com a terapeuta A. Aí ele tá numa clínica coletiva. 2 semanas depois tá com a terapeuta B. Sim. O menino vai ficar desregular totalmente. Sim. Não é verdade? Com certeza. Então as clínicas credenciadas não têm condições de tratar os nossos filhos atípicos. Não tem nenhuma condição. Sim. Qual o caminho, Rodrigo? Buscar o judiciário, buscar a liminar. É direito seu. Obrigação do judiciário conceder. Obrigação, porque tem precedente, você vai saber disso no final. Então não aceite migalhas, é o que eu falo para qualquer pai que me procura, tá? Então assim, eu fico assim entusiasmado e ao mesmo tempo exaltado, porque é um absurdo. Sim. Então de 10 famílias, 2 procuram um plano. As outras 8 servem para poder engordar o caixa dos planos de saúde. Sem contar também que os planos de saúde têm um lobby fortíssimo no Congresso Nacional e infelizmente no Judiciário. Né? Por que eu falo no judiciário? O STJ já teve bastante instabilidade
quanto a essa concessão desses 3 tratamentos que eu falei agora há pouco, né? Essas 3 que são complementares, mas são essenciais. Hidroterapia, ecoterapia e musicoterapia. Mas elas já foram reconhecidas até pela legislação. Acho que a ecoterapia tem a legislação específica de 2019. A hidroterapia, a musicoterapia já tem também uma norma da ANS, do Ministério da Saúde, que recomenda a musicoterapia como uma terapia efetiva para o desenvolvimento neuroplástico do seu filho, tá? E a ecoterapia nem se fala também. Então não tem essa. O que o plano, normalmente, quando se manda a comunicação, o plano fala? Nego, indefiro, porque não está no rol da ANS. Sim. Resposta padrão. Sim. Isso, papai e mamãe, resposta padrão. Não aceite uma resposta padrão. Se você... Eu coloco nas minhas redes sociais, porque assim, meu nome de rede é Rodrigo TPI. Por questões de algoritmo, né? E eu sou o pai estoico. Falo isso do estoicismo no final. Né? Você vai entender que também estudar o estoicismo... Só uma pincelada, tá? Favor. O estoicismo é importante, porque o estoicismo vai te encaixar a sua família nas virtudes do estoicismo. E dentre essas virtudes, Rebeca, é ter a temperança e a justiça. Além da sabedoria, da coragem. Mas a temperança vai te fazer enxergar estratégias para que você adote o melhor caminho. Peraí, o juiz concedeu a multa. Nós acabamos, né? Conversamos antes, mas eu acabei não citando. O juiz deferiu o liminar, arbitrou a multa de R$1.000, limitada a R$10.000. Bom, vamos lá, vamos fazer aquele cálculo que a gente dialogou antes? Sim. Vou tirar como exemplo o meu filho. Os tratamentos do Heitor, anualmente, giram em torno de R$96.000. Isso. É um carro popular que você paga para o plano de saúde. Porque hoje em dia até carro popular é mais quase R$100.000, né? Sim. R$96.000. E o juiz, como dizia a tia da minha filha, o abençoado... É bem por aí. O abençoado, ele concede a liminar e arbitra a multa em R$10.000. Aí vem o plano A, eu vou cumprir. Só que, na verdade, eu vou pagar a multa. Porque para ele é mais benéfico pagar uma multa de R$10.000, limite, ele espera. E o processo, se você não ficar em cima da sua advogada ou do seu advogado, a locomotiva ela pode ir devagar ou ela pode ir mais rápido para chegar naquele resultado. E aí ele vai devagar, se você não ficar em cima, e o plano vai ganhando tempo com isso. Sim. Seu filho vai crescendo, Sim. não vai se desenvolvendo com a multa de R$10.000. Essa multa, qual que é o período disso? Você está falando R$10.000 o mês? Às vezes o juiz fixa como limite. Limite total, teto. Nossa. Teto. Aí você imagina, como eu falei, o tratamento de R$96.000 por ano. Isso por baixo. Eu tive uma situação em que eu prestei uma consultoria para uma família, só... eu sou cheio de parentes, né, velho? Mas são informações, eu espero que sejam úteis para as famílias, com tá? certeza. Que por mês, esse pai gastava muito. Ele gastava R$70.000 só de aba com o filho. Nossa. 70 mil. Isso, uma terapia. Certo. Quando ele me apresentou e para eu poder sugerir para a advogada como organizar, se isso vale, se dá... Eu falei assim, olha, você gastou, você conseguiu eliminar, mete bronca, apresenta no processo, passa para ela, entendeu? E aí, 70 mil só em aba, tá? Mas por isso que eu tô falando, a média hoje dos 7 tratamentos, das 7 terapias, gira em torno de 96 mil a 100 mil reais por ano. Sim. Então, uma das estratégias, daí vem aquele gancho da temperança, da justiça, é o pai enxergar o seguinte, juntamente com o seu advogado ou advogada, porque nem sempre o profissional do direito vai ter essa visão. A multa precisa ser satisfatória de maneira que o plano de saúde se sinta coagido a cumprir a liminar deferida. Certo. Se a liminar não tiver no título, ou melhor dizendo, se no título, na liminar, não tiver uma multa satisfatória, ele vai preferir descumprir. E além de descumprir, ele ainda vai recorrer sucessivamente até que o Tribunal de Justiça vai falar assim, não, chega, ou o STJ, chega, é essa multa definitiva. Mas até isso acontecer, vai demorar. Como aconteceu com um consultado, né, meu, eu não vou citar o nome, mas eu posso citar o plano. O Bradesco, conseguiu uma determinada multa, o processo
da filha dele, né, atípica, já transitou em julgado em, acho que 2020, já tem um título. 100% dos tratamentos. Tá? Prestei a consultoria para ele na época, tal, conseguiu 100%. E o Bradesco insiste em recorrer. Até hoje? Até hoje. Nossa. Detalhe, a multa foi fixada, ele tem uma média também de R$80 mil de tratamento por ano. Tá? E a filhinha dele tem T21. E aí, a multa, eu não vou falar aqui o valor, mas é um valor bem razoável, né? Porque senão pode identificar o caso, tá? E por respeito às partes, né? Mesmo sendo um processo público, mas por respeito, porque ele não me autorizou a divulgar isso, tá? Então, eu sei que é um valor abaixo de 100 mil e acima de 40, tá? Então, assim, foi fixada uma multa nesse patamar. Só que mesmo assim, o Bradesco insiste em descumprir. E aí, para piorar, nós estamos numa fase em que ele me perguntou numa consultoria, eu falei assim, olha, esse recurso aí, vê com sua advogada, porque já era para poder ter recebido naquele primeiro recurso. Eu não vou citar nome, porque não vem ao caso a questão técnica, tá? No primeiro recurso. Aí foi um segundo recurso que o Bradesco interpôs perante o TJ, segunda instância, depois voltou por uma questão processual e depois... Eu falei, nossa, isso está tudo errado. Entendeu? Então, assim, a multa ela é importante, o profissional do direito trabalhar, para que seja fixada no valor satisfatório ao cumprimento. A exigência para que o plano cumpra a obrigação de fazer, implementar todas as terapias obtidas da liminar. É isso. Ela tem que ser quase compatível com o tratamento anual. Certo. Tá? Então, a questão da multa é isso aí. Nossa. É assim, faz a cabeça fritar, né? Porque é isso, desde 2020. Pensa, esse caso que você está citando, desde 2020, as famílias ficam muito desesperadas, às vezes sem esse tipo de assessoria, muitas não têm acesso a uma assessoria qualificada, vão ficar à mercê de profissionais, e o que eu tenho visto também é que muitos profissionais, aí agora eu vou falar do direito, e aí você me ajuda a falar sobre isso, estão vendo nessa parte do autismo, das pessoas com deficiência, um campo muito aquecido, mas que às vezes não tem exatamente esse passo a passo, esses detalhes todos que você está trazendo. Isso acontece? Acontece. Porque na saúde acontece. A saúde acontece. Bem posicionado. A gente sabe que é um mercado aquecido, e é triste falar desse jeito, né? Um mercado aquecido, porque a gente está falando de vidas, mas que as pessoas vão começando a trabalhar com isso e tal, não tem a qualificação, vão fazendo intervenções muito equivocadas, então eu posso falar da parte da saúde. Mas eu acho que da parte da advocacia também posso falar sobre isso. Certíssimo, você colocou e muito bem posicionado. Eu, como consultor educacional, eu tenho que estudar bastante o direito digital, o marketing, a inteligência artificial. Eu estudo, inclusive, a gente trabalha com inteligência artificial no tribunal. Né? Por que eu estou dizendo isso? Ontem, estudando e vendo as redes sociais, eu analiso muito as minhas redes sociais, recebi um tráfego pago lá de uma profissional do direito X, falando, aqui agora tal, autismo, mamãe, papai, você recebe isso. Aí eu fui dar uma verificada. Às vezes eu gosto de olhar, né? Ela não tem nenhuma qualificação. Ela não é mãe atípica. Ela não tinha qualificação nenhuma de certificado, apesar que a gente sabe também, eu não tenho certificado de aba, eu não tenho certificado, mas eu tenho um conhecimento empírico dentro de casa. Isso eu acredito com toda a humildade que me traz um pouquinho de conhecimento, porque são 15 anos conhecendo o autismo. Né? Além de ser um leitor quase voraz. Eu só não leio mais porque minha esposa me proíbe. Né? Mas aí o que acontece? Fui analisar a rede social dela e eu percebi o seguinte. Ela colocou isso aí no post, lá no feed. É um campo que está explodindo. Ela ainda, no meu ponto de vista, ela usou o autismo para justificar a captação dela pelo tráfego pago. É um campo que é explosivo e tem profissionais que não sabem. Eu falei, curiosamente, nem ela mesma sabe o que ela está falando. Né? Porque não basta você buscar um precedente, e eu acabei esquecendo de falar também, um precedente do STJ, um precedente do STF, e tentar aplicar. Porque às vezes ela não tem nenhuma experiência para instruir um processo bem feito. Né? Não basta a pessoa tentar se arriscar, e aqui eu vou fazer um comentário com os pais, tá, Rebeca? Você, papai e mamãe atípicos, busquem um profissional que conheça a fundo, que realmente vive o que você está vivendo, para que depois você não fique frustrada com essa locomotiva que é o processo, que ela vai acabar se descarrilhando. Tenha cuidado. Os pais não podem se deixar levar por
por um tráfego pago. Que, pra quem não sabe, é um patrocínio lá no Instagram, né? Sim, Aquelas publicidades de profissionais. Procure uma pessoa de confiança. E isso, além da documentação que a gente descreveu, é muito relevante porque, por exemplo, quando eu fui fazer a consultoria e dialogar com a advogada que eu contratei na época, eu falei assim, olha, eu quero que você faça isso. E foi bom, porque eu contratei uma jovem advogada, com a mente aberta, Sim. e ela deixou a vaidade de lado. Porque o direito tem uma coisa que me chama muita atenção e isso me incomoda. Né? Vaidade. Às vezes você vai contratar um advogado e vai falar, não, mas eu escutei isso de fulano e beltrano. Uma pessoa até que sabe mais do que aquele advogado. Não, peraí, mas você tá me contratando ou você vai contratar fulano? Poxa, às vezes a pessoa precisa ter uma cabeça aberta. Sim. E na época, pela experiência, eu expliquei pra advogada, falei, olha, eu tenho essa experiência, eu já estudei, eu sei isso aqui, vamos por esse caminho? Ela falou, perfeitamente, Rodrigo. Legal. E o que importa, independentemente dela ter ou não, é que deu certo. A liminar foi 100%. Às vezes, com um contratempo ou outro, que nada que não se resolva. Ou até o final do processo. E aí, papai, mamãe, seja estoico. Né? Foque a sua energia, as suas ações e os seus pensamentos. Naquilo que você consegue controlar. O que eu posso fazer para alcançar o resultado que o meu filho precisa para se desenvolver. Né? É o que eu falo para minha esposa. Vamos fazer isso até o final. Sim. Não importa se o juiz vai sofrer lá na frente. Mas o meu filho não vai sofrer. Por uma razão muito simples. Quando você analisa um processo, você tem um contratempo, é aquilo que a gente conversou. Né? Você tem que analisar também se o juiz não proferiu uma decisão ou uma sentença, e às vezes parte daquilo ali, ou ele continua proferindo decisões que podem estar dentro do campo da negligência, da imprudência ou da imperícia. Sim. Esses profissionais, não vou dizer todos, eu cometeria injustiça, Sim. seria irracional. Mas alguns dos profissionais que fazem esse tráfego pago não tem nem essa noção. E ele não vai ter coragem de processar o juiz se precisar. Com certeza. Né? Porque nós temos dois caminhos. Se o juiz, no processo, não entregar o resultado que você deseja, a liminar, a sentença, depois a confirmação no tribunal, aí o plano vai recorrer, vai até o STJ, depois talvez ele interponha até um recurso extraordinário. Aí depois voltou, nós temos a fase da execução, que eu vou falar posteriormente. Se o juiz não te entregar isso aí, ou se você perceber, através do seu profissional do direito, que foi mal feita a decisão, ela está defeituosa, você deve fazer um procedimento administrativo contra ele. Você não pode ter receio, mas o juiz vai prejudicar meu filho. Se ele prejudicar o seu filho, ele vai entregar uma prova ainda maior de que ele está olhando para o seu filho com desdém. Ele não está entregando o melhor. O juiz, assim como qualquer servidor público, assim como eu que sou um servidor público, tem a obrigação de servir a população. Você, o Eric, o Léo, eu mesmo, as pessoas que estão nos ouvindo, pagam o meu salário. Pagam o subsídio do juiz, não é verdade? Então ele não é um favor. Só que aí entra a vaidade. Advogado peticionou pedindo urgência nisso aqui. O juiz às vezes está de saco cheio de ver aquilo ali, desculpa a expressão. Perdoe, né? Tá cansado. Eu indefiro. Opa, peraí. Essa decisão, ela está sendo racional com o que eu pedi? Eu apresentei precedentes dizendo que o STJ diz que é obrigatório. E por que, Rebeca, precedentes? Posso falar um pouquinho do precedente? De forma bem rápida. Precedente vincula a decisão do juiz. Ou seja, com o precedente já em vigência, o juiz ele é obrigado a conceder uma decisão. Então não tem mais essa divergência. Eu vou conceder a ECO, não vou conceder. Se tiver um precedente, papai, mamãe, pode pedir que o juiz é obrigado. Mas se ele não deferir, pede o seu advogado para recorrer, tá? Aí cabe embargos. Não deu, oferece agravo, que é um novo recurso. O que importa é o seguinte, papai, cabe recurso. Você percebeu que tá defeituosa. Olha, eu vou pelo caminho como eu fiz, como no caso do meu filho, pelo caminho administrativo também. Processe o juiz. Aí você vai entrar o quê? Com a reclamação correcional. Essa reclamação correcional é uma forma do pai ou da mãe. Nesse caso, precisaria do próprio profissional do direito. Mas tem outras formas também do papai e da mamãe reclamar contra o juiz na ouvidoria do TJ de São Paulo. Dizer o seguinte, olha, meu processo está lá, eu fiz isso aqui, o advogado pediu isso, e a decisão foi totalmente descabida. A corregedoria do tribunal vai imediatamente mandar uma comunicação para a primeira instância. Aí a coisa pode mudar de história, como já aconteceu num caso prático.
Tá. O juiz aí, o processo que estava ali embaixo e estava atrasado há 3 meses, vai se tornar de urgência de menos de 24 horas. Entendeu? Ah, tá. A ouvidoria do TJ não resolveu muito meu problema, Rodrigo. O que eu posso fazer? Tem uma ferramenta extraordinária que é de controle dos atos do judiciário. É engraçado que foi criada pelo judiciário para controlar o próprio ato do judiciário, né? Mas ela tem sim surtido efeito, Rebeca, que é o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Certo. E lá tem juízes de todas as formas, juízes de carreira, pessoas indicadas, então é bem eclética a formação do CNJ. E você pode apresentar um procedimento administrativo contra o juiz da causa, dizendo que aquela decisão está desarrazoada. E aqui não é uma discussão apenas jurídica, isso tem uma diferença. Porque assim, se ela for apenas uma questão jurídica, isso é no processo. Se for uma decisão que é imprudente ou que está sendo negligente ou imperita, aí para mim é uma questão administrativa. Talvez esse juiz não esteja tão atualizado, talvez ele esteja agindo com vaidade, descumprindo os precedentes. Se descumprir o precedente, também cabe reclamação ao STJ. Não é aquela reclamação administrativa, é porque é muito complexo o mundo do direito, né? É uma reclamação para fazer cumprir. Mas então, sim, tem vários caminhos que os pais podem fazer com que o juiz cumpra. Né? E uma coisa que eu observo e realmente eu nunca ouvi falar é o seguinte: mas eu posso processar o juiz? Não, você não pode, você deve processar o juiz. Mas eu vou te falar como eu já te falei. Eu nunca tinha pensado nisso e eu acho que nenhuma família que até agora eu lidei trouxe isso pra mim. Não, o juiz não foi a favor, não foi favorável e eu fui atrás da decisão dele, né? Eu fui atrás... Gente, pra mim isso era assim... Pronto, abriu uma nova caixinha aqui na minha cabeça porque... Sinceramente. Você acreditava que não poderia, né? Claro, claro. Aí, eu vou fazer um paralelo, né? Pra gente situar aqui, já que você mencionou isso. Quando a gente vai ao dentista, graças a Deus, quando eu vou nunca aconteceu, mas você vai ao dentista, né? Sim. Você teve um problema no seu dente, saiu de lá com a boca inchada, e aí isso infeccionou, te fez levar para o hospital, você foi obrigado a ir. Qual o caminho que normalmente uma pessoa sensata hoje em dia faz? Ela procura justiça. Sim. Né? Possivelmente por imperícia do dentista. A pessoa fez isso tem demais nas redes sociais, né? Sim. Fez um procedimento cirúrgico, um procedimento estético. Sim. Às vezes até a pessoa morreu. Claro, a gente tem que tomar o cuidado, o devido cuidado e a responsabilidade de observar se realmente aquele ato foi por negligência, imperícia ou imprudência, ou se realmente porque aconteceu por um evento trágico. Sim. Tá? Sim. Mas se foi, no caso das primeiras hipóteses, ou uma delas, né, a pessoa tem a obrigação de buscar justiça. Ou melhor, ela tem o direito de buscar justiça. Sim. Por que não seria igual no caso de uma decisão judicial em que o juiz, e eu vou te falar, tem juízes imperitos, tem juízes negligentes, imprudentes, tá? Porque é um ser humano. Sim. Não é porque ele é juiz que ele está acima da lei ou que ele sabe tudo. Né? Então, assim, ele precisa ter a cautela de observar os precedentes. Tá. Né? E esses precedentes mudam numa velocidade quase da luz, Rebeca, você não tem ideia. Né? Quando você pensa que agora essas 3 terapias... lembrei de uma coisa que eu vou falar que isso é importante, tem a ver com os precedentes e com as 3 terapias. Tá. Lembra que eu falei lá no início, depois você volta com esse gancho, tá? Que eu falei no início que os pedidos têm que ser bem discriminados, que o pedido vincula a decisão. Né? O pai, além dele fazer um pedido detalhado, ele tem que pedir o advogado ou advogada para também colocar um pedido, depois de pedir, fazer todos os pedidos discriminados, fazer um pedido mais aberto. Rodrigo, mas isso não seria contraditório com o que você acabou de falar? Parece contraditório, né? Não. Por uma razão muito simples. Com a evolução da inteligência artificial, a evolução da ciência, da medicina, para você, Rebeca, é possível que daqui a 2 anos surja um tratamento específico para uma criança com autismo ou não? Com certeza. E aí, se você não tiver feito, além dos pedidos discriminados, são obrigatórios na petição inicial, se você não tiver feito um pedido mais aberto, você está fechando a oportunidade para o seu filho, para sua filha, de conseguir um procedimento experimental. Certo. Experimental. E esse experimental, essa palavra, também consta na súmula do TJ de São Paulo. Ou seja, aquela súmula que eu mencionei lá, que se você buscar, através de um laudo
discriminado e tal, o plano é obrigado a conceder, inclusive experimental. Então, quando você fizer o pedido, aqui você tem um caderno de provas processuais, junto com a petição, fez todos os pedidos, as 7 terapias, digamos que a criança precisa de 7 terapias, deixa um pedido aberto. Juiz, gentileza ou que se digne a conceder procedimentos futuros que vierem a surgir ou que sejam favoráveis para o meu filho autista, além dos outros pedidos. Sim. Isso acontece porque, assim, a gente sabe, aí você dá margem para qualquer tipo de procedimento. Aconteceu isso na questão do Heitor. Né? Então, assim, o Heitor, agora, por exemplo, quando a gente conseguiu eliminar através da doutora, ele não tinha autismo diagnosticado. Tá. Olha pra você ver, se eu não tivesse colocado o procedimento, o pedido aberto. Agora, eu estou apresentando, juntamente com a advogada, na execução, porque a execução já é a 4ª execução. Execução é quando você está executando o título, né? Se eu não tivesse feito esse pedido mais abrangente, mais genérico, além dos discriminados, eu estou sendo redundante para que as famílias prestem atenção nisso, tá? Não é sendo, o cara é prolixo, não. Tá? Se eu não tivesse sido aberto, não seria possível agora eu apresentar o diagnóstico de TEA no TJ, né? Na justiça. Então, agora o que eu vou fazer? Tá dentro do procedimento aberto. Legal. Porque ele já foi indeferido recentemente, mesmo com esse título que eu tenho. Ele falou, ele tá precisando fazer uma terapia X. Ele foi diagnosticado com TEA, porque assim, o Heitor não fazia aba. Lembra que eu falei que ele deu um pulo, né? Sim. Eu estou precisando fazer, porque por enquanto eu estou pagando, é um valor absurdo, né? Aba, ele precisa fazer aba. Então agora a gente está executando a aba. Então o pai precisa discriminar os pedidos e deixar pedir para que o profissional coloque também um pedido mais abrangente. Pode ser qualquer tipo de procedimento no futuro. Tá. Né? Nossa, incrível. Assim, é muito detalhe que muda completamente o caminho aí das liminares, dos pedidos, das famílias. Esse tipo de conhecimento, ele não é de senso comum, conhecimento, assim, de todos, não é. E eu digo, né, lido com muitas famílias, muitas passando por esse processo, né, de correr atrás das liminares e tal. E eu não vejo esse detalhamento todo, né? Então, assim, é muito importante. Isso aqui é muito importante. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a o que você falou, por exemplo, de 10 pessoas que usam, né, que pagam o plano de saúde, 2 correm atrás de questões mais específicas e tal. Você está dizendo isso de uma forma geral? Você está dizendo isso de uma forma do autismo especificamente? Esses tratamentos de alto custo, né? Geralmente. Porque, assim, não lembro se foi no início do ano passado, teve aquela notícia, assim, né, catastrófica. Os planos de saúde agora têm mais gastos com o autismo do que com tratamentos oncológicos. E aí, todo mundo assim, nossa. E aí, a partir disso, vem muitas notícias, assim, que todo mundo vai perder as terapias, que vai ter um descredenciamento geral, e as famílias entram em pânico e tal. Então, assim, isso vai acontecendo por saber que os diagnósticos têm sido mais... tem mais diagnósticos, né? Não vou entrar nesse mérito, assim, tem mais pessoas com autismo, os diagnósticos estão sendo mais bem feitos, eu não vou entrar nesse mérito. Mas, assim, fato temos mais hoje autistas procurando, né, o acompanhamento e tal do que há 10 anos atrás. Sim. E os planos vêm respondendo a isso de uma maneira muito assustadora, né? Assim, negando. Então, isso continua, essa parte do 10 pessoas pagando, né? Vou usar o que você falou. 10 pessoas pagando, 2 de fato procuram atendimentos mais robustos. Isso se mantém agora, assim, mesmo com mais diagnósticos? Como é que é esse cenário? Eu tô muito cuidado com as informações que eu leio. Tá. Então, assim, eu vou em 2 partes para poder te responder isso. Você mencionou a questão dos tratamentos oncológicos. Eu assessorei o juiz como oficial de gabinete nesse setor de medicamentos. Então, eu vi na prática. Certo. Né? A União, advogado-geral da União, né, que representa o governo federal, ele, normalmente, nas petições, ele apresenta os índices de demandas de pretensões de ações por demandas oncológicas. Realmente vem aumentando bastante, tá? Isso é um dado. As pessoas, principalmente no Rio Grande do Sul, tem muito caso, muita incidência de câncer. Certo. Tá? Mas, agora uma segunda frente, né? Para
para tentar te responder. A questão do autismo. Eu li um dado, isso aí eu extraí do Senado, tá? Senado Federal. Num projeto de lei em que um parlamentar menciona que, e eu confirmei, no BGE, eu acho que em 2022 ou 2023, a estatística comprovava que no Brasil nós temos cerca de 2 milhões de autistas. Né? Se você for pesquisar, você vai ver isso aí. Sim. Mas, pelos dados recentes, nós já passamos, porque nas famílias, para cada 36, nós temos um autista. Sim, e agora passou para 31, né? O último. Isso, então, ou seja, nós temos mais de 6 milhões de autistas no Brasil. Um outro dado que eu vi, eu não me lembro a fonte agora, me perdoe, tá? Um outro dado é o seguinte, se nós temos 6 milhões, né? Um outro dado era de que dos planos, para as pessoas que pagam planos de saúde, e é essencial, você, papai e mamãe ativo, procure e faça um plano de saúde pago. Você vai entender por quê? Tem a ver com a questão do vínculo obrigacional para você entrar com a ação. Sim. Senão você vai ter que lidar com questões de terapias no SUS. Sim. Tá? Então, um outro dado é de que apenas pouco mais de 1 milhão, eu não sei se é 1.500.000 ou 1.700.000 de brasileiros busca ação contra planos de saúde. Tá? Você imagina, então, no universo, aí tá dentro daquilo. Para mim, continua, assim, esse percentual de 2 a 10. Porque se antes a gente tinha 2 milhões, agora, na verdade, triplicou. Né? Vamos considerar assim, triplicou. Sim. As famílias... vou citar um caso prático aqui, né? Rapidamente. Um pai me fez a consultoria educacional e falou assim, olha, eu preciso fazer isso. Só que a preocupação dele era tão grande, com questões tão pequenas... que eu falei, olha, você não é obrigado a entrar. Mas já que você está me fazendo essa consultoria, essa pergunta, eu vou te falar, por que você está preocupado com o valor de custos de processo? Se depois você pode, inclusive, demonstrar que você tem hipossuficiência, porque você gasta muito com as terapias e pedir a devolução das custas. Ou então é o seguinte, já entre pedindo gratuidade, mas aí tem alguns poréns no processo, tá? Você pode pedir gratuidade. Então é o seguinte, nesse caso específico, porque está dentro dos dois, né? Sim. Ele queria entrar, mas ele estava muito preocupado. Então, as pessoas têm muito medo de entrar com a ação. Sim. Porque alguns pais, por não controlarem suas ações, seus pensamentos, né? E a sua temperança, eles acabam por não achar que vale a pena. Poxa, ele não está lidando com um processo, não é que com R$500. As custas hoje variam em torno de R$500. Eu não falei que uma despesa média de um filho por ano é R$96 mil? Você vai pagar R$500 para conseguir uma tutela de R$96 mil. Vale a pena, Rebeca? Não vale a pena? Mas tem honorários. Esqueça isso. Isso é pequeno. Você tem diamante bruto dentro de casa. Sim. Né? O diamante vale muito mais do que isso. Tá? Então, isso tá, sim, dentro dos dois. Entre 10 pessoas, 2 movem ação. E aí, os planos continuam ganhando. Por isso que você tem que buscar isso. Talvez surja para uma mãe, que eu conheci sim, e isso aí nós fizemos uma consultoria voluntária, e eu não vou citar o nome, naturalmente para poder respeitar a privacidade dela. Sim. Né? Ela conversou comigo, batemos papo, foi 1 hora de bate-papo, tudo. Falou, olha, a senhora não está obrigada a fazer isso com um advogado. Nossa, eu consigo fazer sozinha? Consegue? Tá, mas aí eu te pergunto, eu jogo para você, olha, como que uma pessoa vai entrar com uma ação sem ter os conhecimentos técnicos? Ela pode, primeira coisa, pode. Dá para ir ao juizado especial? Todo mundo sabe hoje em dia que dá. Mas é aconselhável? Não é aconselhável. Tá. Não é verdade? É preferível ela procurar um profissional, ainda que fale, olha, vamos fazer esse contrato aqui, eu te pago um pouquinho, e de repente eu faço um contrato de risco com você. Né? O que você conseguir disso, daquilo ali, de repente, né? É melhor ela fazer isso e procurar uma pessoa que detém conhecimentos específicos para conseguir a tutela para o seu filho, a tutela de urgência, do que ela ir no juizado especial. Na época eu até falei com ela, a senhora quer que eu te ajude a fazer a ação, eu te informo, eu compartilho tela com você, eu te mostro caminho por caminho para você entrar no juizado especial, no TJ de São Paulo, eu te ajudo, faço com o maior prazer.
Ah, você recomenda? Não, não recomendo. Sim, sim. Porque vai chegar lá na frente, ela vai se enrolar. Uma pessoa que é simples, né? O filho dela recebia BPC. Pra quem não sabe, BPC é benefício de prestação continuada. Sim. Né? Concedido pelo LOAS, através do LOAS. Então, você imagina uma pessoa se preocupando com questões pequenas, quando na verdade a vida dele, do filho dele ou da filha dele é muito maior do que isso. Sim. Né? Não tem pra mim preço, valor, ou melhor, preço à vida dos meus 2 filhos. Quando eu e minha esposa resolvemos ingressar com essa ação, através da doutora, a quem eu sou eternamente grato, né? Eu falei com ela, nós vamos com tudo. Assim, sabe aqueles filmes que a gente vê do Mad Max, assim, ó, passando, né? Que você vê com um caminhão passando por cima? Sim. Só que a gente começa devagar, né? E depois a gente vai. O que tiver de contratempo, a gente passa reto. Né? Dentro da legalidade, com base nos precedentes, com base na jurisprudência, com base no conhecimento de pai, empírico, atípico, por 15 anos. Sim. Então, se o pai não se preocupar com essas questões menores, Rebeca, ele vai conseguir eliminar, ele vai executar, vai passar por percalços? Sim. Eu não posso dizer que não. Sim. No judiciário acontece, né? Você não pode, às vezes, falar, a anuidade está cheia de processo. Nós vivemos numa sociedade altamente litigiosa. Né? E os processos realmente aumentam com a explosão, entre aspas, do número de crianças autistas, que sempre existiu, só que estão sendo diagnosticadas agora. Você vai ter pais mais esclarecidos. E a grande vantagem de você estar escutando o Pode Cuidar com ela e com os meus amigos aqui é que você vai ter informações que você não vai conseguir, às vezes, eu ter tempo de ler num livro. Não é verdade? Sim, e aí eu tenho mais 2 perguntas, vou tentar organizar aqui. Primeiro é sobre essa questão de precedentes, porque da maneira que você coloca, toda... Desculpa se eu estiver falando bobagem, mas olha só, toda criança, toda pessoa com autismo, comprovadas ali aquela necessidade das terapias, teoricamente, tem que ganhar. Tem que ganhar. Tem que ganhar, porque o precedente tá aí, assim, todo mundo já ganhou isso, porque existia aqui, ali, então todo mundo tem que ganhar. Exato. Tá. Qual a distinção? A distinção está exatamente em saber pedir. Tá. Né? Tá. Aí você pode se perguntar, porque você já deve ter ouvido relatos. Então, por que aquela família não conseguiu? Sim. Talvez vá fazer uma pesquisa a fundo de como foram feitos os pedidos. Tá? Então, a grande distinção e relevância está na forma como o profissional do direito fez os pedidos. Primeira coisa. Segunda situação. Será que o profissional que o pai ou a mãe contratou realmente detém um conhecimento que você, pai, precisa? Né? Segunda coisa. E terceiro, será que realmente se valeu de todas as ferramentas que o direito te fornece como profissional do direito para conseguir o que seu filho precisa? Tá? Então, se você verificar isso e ainda não conseguiu, o erro ou o equívoco não está com o profissional do direito, o advogado ou a advogada. Talvez o profissional não teve coragem de atacar agora a conduta do juiz. Certo. O que deve acontecer inúmeras vezes, né? Inúmeras. E por que assim, eu me lembrei... Posso falar uma questão que eu me lembrei agora? Talvez você tá querendo me encerrar, eu não sei. Não tô não. Eu tô aqui, assim, olhando ali, tá tudo certo. Tá ótimo. Então, por que às vezes precisa ter esse olhar voltado também para a conduta do juiz? Porque tem uma instabilidade, uma oscilação de decisões que a gente vê. Claro, isso pode depender por causa do pedido. Pedido mal instruído, pedido mal feito, provas defasadas, provas ruins, né? Provas genéricas, né? Que foram anexadas com a petição. Mas também tem a questão do juiz que está desatualizado, que eu já mencionei agora há pouco. E se o pai não tem esse cuidado de cobrar do advogado, olha, não, eu quero sim. Não estou conseguindo, como esse pai que me fez essa consultoria e perguntou, o que eu posso fazer? Falou, bom, já fez de tudo no processo? Eu perguntei para ele, sua advogada já fez? Já fez. Bom, então agora você vai para uma segunda etapa. Agora você vai atrás do juiz. Tá? Você vai atrás do juiz. Por quê? Como essas decisões estão oscilando muito e prejudicando a sua filha, né? Eu entendo, eu não tenho acesso ao processo, mas você pode me fornecer se sua advogada autorizar. Eu entendo que talvez seja a conduta do juiz. E depois ele me mostrou, prestei uma outra consultoria e eu analisei realmente, olha, para mim aqui há um erro
que a gente chama no direito injudicando. Há um erro de julgamento, há um erro na prolatação da decisão, tá? E para mim, sim, tá dentro daquele conceito lá, talvez, da negligência, imperícia e imprudência. Certo. Né? E cabe um procedimento contra o juiz, sim. E enquanto os pais não fizerem isso, a gente não vai ter uma alteração na jurisprudência. Sim. Chega lá no STJ, você tem a terceira turma, que foi a terceira turma que emitiu esse informativo 835 que eu mencionei no início do nosso bate-papo, que foi extremamente tranquilizante para a família. Ele é datado de fevereiro de 2025, de um recurso especial de novembro do ano passado. Tá? Mas pode cair para outra turma, porque a discussão continua. Não é porque tem esse precedente, não. A outra agora tem um recurso especial afetado e sendo discutido se os planos são obrigados, por exemplo, a pagar de forma ilimitada as sessões. Tem um outro precedente que está sendo julgado também, precedente não, uma afetação de um recurso que está lá no STJ, se realmente a indenização, que eu acabei não mencionando, isso é importante, né? Se a indenização por negativa do plano também é cabível. Sei. Porque tem 2 casos que a gente prestou uma consultoria. Nesses 2 casos, as famílias vão receber mais de R$8 mil de indenização por dano moral. E essas indenizações estão além do reembolso das terapias. Isso é importante também. Tem a questão da indenização. Né? Ela está sendo discutida e foi afetada porque talvez o STJ chega lá na frente e fala, não, a indenização não é cabível. Mas eu acredito, sim, com base no andar dessa turma, que vai autorizar, sim, a indenização. Né? Então, você imagina, você vai ter uma série de demandas contra os planos com essas indenizações vão parar de negar ou vão diminuir as negativas. Certo. E a minha outra pergunta, em relação a tudo isso que você falou, é assim... tem muita coisa aqui que é novidade pra mim, tá? Tem coisa que é novidade pra mim. Imagina. Então, como buscar esse tipo de conhecimento tão especializado? Eu sei que talvez vai falar assim, procurando uma consultoria, mas existem consultorias pelo Brasil? Existem... Como que é isso? Eu não sei dizer. Assim, como você falou, né? Eu sou suspeito porque eu presto a consultoria educacional, né? Sim, e mas... assim, eu não gostaria de ferir a ética, vamos dizer assim, mas assim... Bom, eu vou oferecer. Eu tenho a consultoria educacional para as famílias. Claro. Caso a família queira, pode me procurar, eu teria o maior prazer. Inclusive, se for alguma família que se enquadre dentro de uma família de baixa renda, pode me procurar, que vai ser uma consultoria gratuita. Mas aí, é claro, em razão do tempo, para que não prejudique a minha família, do tempo para que não prejudique uma outra família, né, que também está me pagando, porque a questão do tempo, infelizmente ou não, ela é relevante. Claro. Os meus filhos dependem de mim. Minha esposa depende de mim. Senão ela me corta depois do... Com certeza. Né? Então, assim, podem me procurar, tá? Seja uma família carente, independentemente do número, desde que comprove hipossuficiência financeira, tá? E as famílias que têm também recursos para isso. Então, ela tem que procurar, não que seja eu. Procure uma pessoa que conhece a fundo, talvez até empiricamente, independentemente de ter ou não certificado, vivencia isso. Não procure um profissional do direito só porque ele está oferecendo um Instagram. Né? Assim, a gente tem que tomar muito cuidado hoje com as redes sociais. Eu sou um cara extremamente digital. Né? Eu falo para os meus 2 filhos, eu e a minha esposa, nós temos redes sociais ativas, né? Eu presto atenção, às vezes eu me comunico no meu Instagram, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com anúncios de profissionais que se dizem especialistas em autismo. Tá? Então, assim, o mais importante para os pais é analisar primeiro antes de contratar, às vezes ir por uma indicação. Por exemplo, em São José dos Campos, né, porque eu tenho certeza que esse podcast vai difundir-se pelo Brasil todo e talvez até pelo mundo, né? Em São José dos Campos, para mim hoje, a melhor clínica, eu sou muito leal a quem ajuda os meus. A melhor clínica de aba é a clínica da Felícia. Legal. Você tem que ir na clínica de aba da Felícia. É melhor em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Entendeu? Ela vai te dar resultados. E pensa numa profissional humana, numa profissional que tem conhecimento assim profundo de aba. É a Felícia. Nossa, tá? O episódio com ela foi assim... fantástico, fenomenal. Né? Não, eu assisti. Então, assim, quando você fala em procurar um profissional, não apenas do direito. Eu falo isso para minha esposa. Todas as famílias precisam procurar o melhor. Infelizmente, nem todas vão conseguir. Às vezes por falta de mentalidade.
Eu posso falar um pouquinho de estoicismo? Sim, por favor. Por que a utilização da filosofia estoica para as famílias atípicas? E por que eu sou um pai estoico? O estoicismo, ele é baseado em pelo menos 4 virtudes, né? A temperança, a justiça, a sabedoria e a coragem. A temperança para você saber lidar com aquilo que você consegue controlar. Eu não consigo e nunca pretendi controlar a condição genética de que meu filho mais novo nasceu. Sim. Ele nasceu com síndrome de Down. Pensa no menino lindo e bagunceiro. Sim. É o Heitor. Eu não consigo controlar e não consegui, nunca pretendi controlar o nascimento do meu filho Arthur, que nasceu com TEA. Na época, em 2010, olha pra você ver, a Lei Berenice Piana, datada de 2012, sequer existia, né? Mas a gente já ouvia falar de autismo, enfim. Pensa no menino que nasceu, e ele não é lindo não é porque meu filho é excepcional. É excepcional. Sim. Então, assim, eu não consigo ter o controle sobre isso. Sim. Mas o estoicismo te ensina isso. Temperança, pai atípico, mãe atípica. Se você tem temperança, você vai saber que você vai controlar as suas ações. Você vai controlar o seu pensamento. Você vai controlar as suas ações. Então é o seguinte, qual o sentimento que eu tenho perante pessoas externas ao meu ciclo familiar ou fora da minha rede familiar, que olham assim para o meu filho, que agem assim com o meu filho? Vou abrir mais um parênteses que ia ser interessante. Quer ver um exemplo prático do estoicismo? Estoicismo na prática, temperança. Eu estava no aniversário de um parente meu, o meu sobrinho, não tem problema falar, né? Meu sobrinho. E estava conversando com uma pessoa idosa. Esse eu não vou citar, porque se ele ouvir, ele vai ficar chateado. E o meu filho mais novo, que é autista, tá? O Heitor, extremamente sociável. Mas ele tem um hábito, e está dentro do espectro autista. Ele tem um hábito bem peculiar de adorar garrafas. Primeiro que a gente chegou no aniversário com uma garrafa de Veja. Ele adora garrafas. Ele adora. Ele adora Veja, garrafa de leite e tudo. Então, assim, isso é característico de você que conhece. Sim. Garrafinhas assim, né? No mundo inteiro, um autista você vai ver, você vai identificar uma criança autista com garrafas, assim, ó. Ou sapatos, né? Você vai ver isso aí. E ele adora garrafas. Aí nós fomos pra lá. Só que, naturalmente, quando eu chego numa festa, nesse dia minha esposa não foi. Porque ela precisava descansar. Né? Ela precisava descansar. É aquele tipo de coisa. Lembra que eu falei do segundou, Nanda sextou? Final de semana ela tá esgotada. Né? E realmente, tanto que a gente sai quando a gente tem que sair numa quarta ou numa quinta, né? Sim. No sábado ela tava esgotada. Eu falei, descansa, amor. Pode descansar que eu vou lá. E aí eu fiquei com ele. Só que quando você chega numa festa, você tem aquela interação, você conversa, tudo. Sentei com esse senhor. Uma pessoa extremamente amável, porque eu tenho um apreço gigantesco. Mas pela idade, né, por falta de conhecimento, ele começou a conversar. E eu tô assim. Meu filho passava correndo aqui, passava ali e tal. E como ele também gosta, tem um hábito peculiar de derrubar as coisas, mas isso tem uma explicação, né? Movimento de flap, tudo. Ele age assim quando ele tá desregulado. E a gente já tava ali mais ou menos, era um ambiente aqui que tem pula-pula, aqui em São José, há pouco mais de 2 horas. Falei, bom, pra ele já deve ter dado. Sim. E eu percebi, aí nós passamos ao lado de uma... Aí eu conversando com esse senhor, eu levantava, depois eu voltava e ele continuava. Só que é um idoso. Pra pegar a ideia. Aí eu tinha que voltar, não, só tava falando disso aqui. Toda hora eu interrompia. Chegou num determinado momento que ele perdeu a paciência comigo. Ele olhou pra cima, tipo assim, eu acho que ele não falou, mas falou assim, chega, não quero conversar mais com você. Sim. Eu passei como um mal educado. Sim. E o meu filho, naturalmente, ele passou como um endiabrado, né? né? Mas ele já sabe disso. Só que talvez para poder explicar pra ele, olha, eu gostaria de ter conversado com o senhor com mais calma, eu ainda vou falar com ele. Mas naquele dia o meu filho ficou desregulado. Sim. E aí volta na temperança do estoicismo. Pai e mãe, você não precisa explicar. Você pode difundir as ideias, você não precisa explicar isso para terceiros. Então, quando eu estudei o estoicismo, eu falei assim, nossa, a minha família se encaixa no estoicismo. Tá. Me preocupar com o que eu tenho controle. Eu não tenho controle sobre as ações do meu filho.
É diferente de você ser um pai mal educado. Sim. Eu ensino meu filho, mas muitas vezes eu não tenho controle, por exemplo, sobre a desregulação de uma criança autista. Sim. Um pai atípico não vai ter esse controle. Ele pode tentar, às vezes, ali... falar, mas ele contém, ele segura. Não. Às vezes ele tá numa festa e ele tá cansado daquilo ali. Sim. E meu filho, como ele tem uma hipersensibilidade auditiva, era muito barulho, muita criança, muita conversa... Ele saiu derrubou o negócio. E eu, como entendo, outras pessoas ficaram olhando assim, normal. Eu falei assim, filho, peguei na mãozinha dele, quer ir embora? E perante terceiros ele não fala. Ele só conversa dentro de casa, conversa com a Felice e conversa com as demais terapeutas, a Lívia, a Júlia e a Gabi. Sim. E ele falou assim, ele mostrou a mãozinha assim, ó, pra ir embora. Falei, papai já vai pegar tudo, vamos embora. Só que eu fui sentar pra poder terminar o bolo com ele. Mostrando pra ir embora. Então eu falei assim, ó, tá na hora de ir embora, eu despedi desse senhor, ele ficou ainda mais com a cara fechada, né? Porque a gente não concluiu a conversa. Sim. Então, assim, temperança em não se preocupar com o que os outros vão pensar. Se preocupe apenas em dar o melhor pro seu filho. Legal. Porque as outras pessoas não vão entender isso. Sim. Não espere empatia das outras pessoas. Se você puder explicar, ótimo. Mas se não puder, não se preocupe com isso. Então, a temperança. Sabedoria. Para poder buscar conhecimento. É o que você fala, onde que eu vou encontrar isso? Sim. Antes de procurar um consultor, o pai e a mãe, para mim, Rebeca, tem a obrigação de conhecer. Em um dos meus vídeos no Instagram, eu falei o seguinte, você deve defender a sua família e seu filho a ferro e fogo. Não leve literalmente, né? No autista livraria literalmente, né? Quando eu falo pro meu filho mais velho, ferro e fogo, pai, como assim pegar uma espada? Sim. Não, filho, aí eu tenho que traduzir isso aí, né? Sim. Aí vem aquelas imagens assim no Instagram, né? Pegando a fé. Não, você tem que buscar conhecimento. Sim. Leia, busque, leia. Hoje tá muito fácil você jogar um prompt bacana na inteligência artificial. Sim. Faça um resumo disso. Coloque os aspectos do autismo para mim. Como lidar com pessoas. Às vezes até para os parentes que não sabem como lidar com isso. Sim. Inclusive minha mãe, porque eu tenho inúmero paixão, inúmero respeito. Eu lembro que a gente estava no Réveillon no Rio de Janeiro. E isso foi recente, uns 4 anos atrás. Ela já sabe da condição dos meus 2 filhos, naturalmente os ama muito. A gente estava lá e fogos. É uma das piores coisas para uma criança autista, Sim. né? E aí foi o momento dos fogos. Meu filho autista correu, colocou as mãos lá e correu pro quarto. Sim. Aí minha mãe falou, mas o que é isso? Eu falei, mãe, poxa, você já sabe disso, sim, mãe. Sim. Né? Isso é tão importante, a família, pelo menos no núcleo, saber. Sim. Para não ficar fazendo situações. E olha, mãe, se você estiver assistindo isso aí, tá? Eu tô falando com carinho, você sabe disso. Sim. Então, assim, não é para criticar. Sim. Porque o homem perece por falta de conhecimento. Eu ouvi essa frase numa palestra no Network e eu achei interessante. Legal. Se a família busca conhecimento, nossa, nós não vamos entrar nessas estatísticas como a gente tem visto aí, de mais de 75% dos pais abandonando suas esposas por causa de filhos deficientes. Sim. Se a gente buscar mais conhecimento, assistir a mais podcasts, ouvir Pode Cuidar, ouvir quantos podcasts sobre autismo puder, inclusive da gringa. Sim. Se não sabe inglês, busque. Sim. Uma das coisas que eu falei para minha esposa, até o final do ano eu tô fluente em inglês, porque assim, eu preciso buscar a fonte externa, tem muito mais, a literatura é vasta. Sim. Né? Então, ela precisa buscar isso aí. Então, temperança, estamos falando agora da sabedoria, né? Sabedoria. Tá, coragem. Temperança, sabedoria, agora coragem. O pai e a mãe atípicos precisam ter coragem para enfrentar, inclusive, situações dessas de processar um juiz. Sim. Porque, mas ele vai processar toda a unidade? Para quem não sabe, uma unidade judiciária, que é conhecida como vara, a vara judicial. A unidade judiciária tem mais de um juiz. Se você processa ele tem por obrigação se dar por suspeito. Ou impedido, ou melhor dizendo, impedido, tá? Ele se dá por impedido, o que vai acontecer? Sai esse juiz, entra uma juíza. Possivelmente a ação do seu filho vai ter um outro curso. E detalhe, em razão daquele procedimento administrativo que nós conversamos agora, mas inicialmente, talvez essa juíza agora ela vai ter um cuidado maior com a ação do seu filho. Certo. Né? Então, repescando, temperança, sabedoria, coragem, né?
outra coisa, sabedoria, coragem. É porque eu crio umas... E o quarto? O quarto agora, temperança, justiça, coragem... temperança, justiça, coragem... me esqueci agora. Vai ter que ficar para outro episódio, pensa. Agora. Mas enfim, o que é importante é o pai estoico focar exatamente naquilo que ele tem controle. Sim. Tá? Então, assim, se ele não tem controle sobre as condições neurológicas do seu filho, jamais ele vai ter controle sobre isso. Sim. Ele pode controlar o que ele deve fazer para sua família, para os seus filhos. Ele tem que focar as suas energias naquilo que ele pode executar para sua família, para o bem dos seus filhos. Então, por isso, só para fechar então, quanto ao estoicismo, Sim. é que eu passei a estudar o estoicismo e aplicar o estoicismo na prática. Como aquele caso, aquele exemplo lá do rapaz que ficou com receio, ele começava a perguntar, mas se eu perder? Eu falei, você não fez a ação ainda. Tá, e os honorários? Eu falei, faz uma coisa, faça primeiro. Então, foque no que é importante. Sim. Foque a sua energia naquilo que você vai conseguir. Porque uma pessoa dessa precisa trabalhar a mentalidade. Sim. Né? Então, pais atípicos, primeiro, antes de tudo, precisam trabalhar a sua mentalidade. Sim. E ter um grande amor, um enorme amor pelos seus filhos. Sim. Né? Inclusive, o amor, talvez, às vezes, até ao ponto de ter que fazer opções na carreira. Eu fiz opções na carreira. Certo? Sim. Mas hoje você é oficial, está satisfeito? Satisfeitíssimo. Porque eu amo direito. Eu adoro minha unidade, Sim. adoro trabalhar com um juiz para quem eu presto assessoria no tribunal, mas eu não poderia ter alçado outros voos, inclusive no judiciário? Poderia. Eu fiz uma opção, porque para minha família hoje, o valor que eu ofereço aos meus filhos e à minha esposa é muito maior do que qualquer outra opção que eu poderia ter feito no passado. Sim. Nossa, é incrível mesmo. Assim, acho que a sua história é inspiradora, as suas falas foram inspiradoras. Eu vou deixar aqui já o convite para você retornar para falar principalmente sobre essa questão, assim, que você trouxe essa estatística absurda, né, de 75% de pais que abandonam e que a gente vê mesmo na clínica, né, eu ali no dia a dia, eu vejo isso de verdade, né, acontecendo. Então, para a gente falar mais sobre essa parte do papel do pai nisso tudo, no porquê desse movimento tão difícil para as mulheres, para as mães que permanecem ali e ficam 100% encarregadas dos cuidados da criança. Então, fica o meu convite para você retornar para falar sobre isso, porque eu acho um tema, assim, é muito relevante para a saúde mental das pessoas, né? Principalmente das mamães. Das mamães. Então, estamos em Setembro Amarelo, eu acho que a gente precisa falar sobre saúde mental. Então, assim, agora infelizmente a gente já vai encerrando, mas eu já vou deixar o meu convite aqui para você voltar para falar sobre isso. Olha, para mim foi uma grande honra, tá? Eu espero de alguma forma ter contribuído com alguma informação para as famílias. Muito. Tá? E acabei me lembrando da última virtude que eu esqueci, é justiça. Pronto, aí, ó. Mas a gente vai falar sobre ela então mais, porque... Então, mano, muitíssimo obrigado mesmo, legal. tá? De coração. E eu espero que isso realmente possa ajudar você e papai e mamãe atípicos, tá? Sim. E aquelas famílias que forem hipossuficientes financeiramente, que Sim. precisarem de alguma consultoria nesse sentido, podem me procurar. Sim. Tá bom? Um grande abraço para as famílias. Muito obrigada, viu, Rodrigo? De verdade, foi um prazer enorme. E, pessoal, não consigo, assim, dimensionar o tanto de informações, o quanto isso aqui vai impactar a caminhada de vocês. Então, assim, compartilhem mesmo, mandem para todas as famílias que vocês conhecerem, para os profissionais também, que vai ser um conhecimento muito único, né? E então a gente fica por aqui. Obrigada e até o próximo.